Olá, vamos tratar de Full Text Search nessa aula. Apesar de a gente ter mecanismos bem poderosos como Elasticsearch, o Full Text Search, o Elasticsearch é um engine totalmente preparado para indexação de conteúdo e pesquisa, um exemplo de um mecanismo dessa natureza, muito avançado. Nós temos o Full Text Search como uma funcionalidade de bancos de dados relacionais, certo? Isso nos permite construir bancos de dados com uma indexação que nos dá um poder de pesquisa, uma velocidade de retorno muito alta e também um poder de pesquisa mais próximo da fonética, certo? Então eu não vou precisar necessariamente fazer trabalhos de pesquisa com valores rígidos, valores totalmente iguais com os existentes em banco de dados ou com proximidades usando o nosso comando like de pesquisa no SQL. Ok? Nós vamos ver esse mecanismo mais na teoria nesse conjunto de aulas inicial, e eu vou fazer uma demonstração futuramente com outras aulas, uma demonstração aplicando o Full Text Search direto no PostgreSQL. Professor, mas você está falando que então tem o Elasticsearch, por que eu vou usar o Full Text Search? Porque o Elasticsearch exige que você tenha infraestrutura, que você tenha o suporte, a gestão desse mecanismo, dessa infraestrutura de engine de pesquisa, e muitas vezes é um canhão para matar uma formiga. Você tem custos de recursos humanos, computacionais e tempo investido para montar toda uma estrutura de Elasticsearch. Estou dando só um exemplo. Né? Por exemplo, existe um serviço online hoje, o Algolia. O Algolia, eu também posso usar o Algolia. Apesar de ele ter um plano livre para uso, limitado a um número X de pesquisas, esse plano livre, gratuito, ele tem custo também. Então, tudo pesa na hora de você tomar uma decisão. Poxa, eu precisava só que uma determinada base que eu construí de uma aplicação relacional, que já está super rápida, todo o conjunto de funções funciona bonitinho, porque o modelo está bem montado, mas alguns pontos de pesquisa poderiam ser melhorados. Talvez pesquisa dos clientes, talvez pesquisa de registros de log de ação dentro do meu sistema, e talvez eu não precise de uma infraestrutura tão pesada e tão cara para melhorar o meu serviço, para melhorar o atendimento dos usuários aos meus usuários desse sistema, e o Full Text Search me dá esse poder, além dos likes e iguais no SQL, ok? Então nós vamos trabalhar com isso hoje. Então vamos para os nossos slides da aula. Como eu falei, esse conjunto primeiro é teórico, certo? Então, o que é o Full Text Search, para que ele serve? O Full Text Search, ou Text Search, ou busca textual, no nosso bom português, é um mecanismo que possibilita identificar documentos em linguagem natural que casem com uma consulta e opcionalmente ordená-los por relevância. Então, como eu disse anteriormente, é um mecanismo de pesquisa que nos aproxima da fonética. Que eu não preciso ter pesquisas de comparação igual, rígida. Eu preciso do valor igual a 5. Preciso do valor igual a João. Ou João com acentos e sem acentos, e aquela questão toda também de trabalhar com char sets em bancos de dados e indexação por caracteres ou por um conjunto de caracteres de uma determinada língua. Tá? O Full Text Search me permite construir um conjunto de índices à parte que a gente vai chamar de documentos, e a pesquisa em linguagem mais natural e trabalhar com relevância também de resultado, e não só com uma ordenação rígida desses resultados. O uso mais comum de busca é encontrar todos os documentos que contêm termos de uma consulta e retorná-los conforme sua semelhança com esta consulta. A gente vai ver que vai trabalhar com peso, com relevância relacionada ao peso, à proximidade dos termos, tá?
Então, ali a gente teria os operadores, como eu comentei, do SQL, né? O nosso to aproximado, like e I like. Por que não utilizar esses operadores naturalmente, como geralmente se usa? Não vou dizer assim, não usem mais e vão fazer tudo com Full Text Search. Não. Continua sendo válido, tem um monte de contextos de pesquisa aqui. Esses são os operadores a serem utilizados. Mas eu não tenho, por exemplo, suporte linguístico, mesmo para inglês. Então, nós estamos falando em português, somos programadores de língua portuguesa, acredito eu, a maioria que está assistindo esse canal, esse vídeo. E nós precisamos do suporte linguístico, tem que ser construído para a nossa língua e falar né, se comentarmos, não, mas em inglês deve ter. Não, o like, o UI like e o aproximado não tem nem em inglês esse suporte, que é a língua nativa das linguagens de programação, banco de dados e assim por diante. Quiçá outras línguas. Então, isso já é uma deficiência se você precisa desse suporte. Expressões regulares não são suficientes, pois é muito difícil lidar com derivações de palavras. Para você montar uma expressão regular realmente eficaz e que abranja um conjunto muito grande, determinado do teu contexto, muito grande de palavras ou de frases ou de sentenças aproximadas, você vai gastar muito tempo com expressões regulares e você não vai chegar no resultado esperado nunca. Você sempre vai estar mexendo na expressão regular para acertar as regras delas. Estes mecanismos não têm ordem de relevância de resultado de busca, o que os faz ineficazes quando milhares de documentos que casem não são encontrados. Então, eu tenho lá uma base de dados, de repente eu tenho um banco de dados que sobe, onde eu tenho meus usuários subindo uploads é feio, né? Subindo arquivos do tipo PDF, que eu posso extrair o texto e indexá-los. E se eu fizer uma pesquisa com like, por exemplo, eu vou ter um conjunto de resultados que são resultados que atendem à pesquisa, mas a ordenação desses resultados, ou como eu vou trazer esses resultados ordenados, eu não tenho muita flexibilidade ou eu não vou trazer eles próximo ao que seria o mais relevante para o meu contexto. Por exemplo, vou fazer uma pesquisa imagina que é uma base de dados de registros acadêmicos e eu tenho lá nesses registros acadêmicos os históricos escolares dos acadêmicos passados, ok? Esse histórico escolar, eu posso de repente extrair ele e colocar ele numa base, o texto. Vou fazer uma pesquisa com like porque eu quero saber quem que fez um curso técnico segundo grau e teve determinadas disciplinas, por exemplo, teve informática básica e teve linguagem de programação. Se eu usar o like, talvez eu pegue é um exemplo um pouco forçado, mas para vocês entenderem de início agora, se eu usar o like, talvez eu pegue lá o informática que está lá no início do curso, informática básica, e linguagem de programação que está lá no final do curso. Ou de repente eu não uso o linguagem de programação, eu uso linguagem e também programação. Um exemplo fica melhor. No like ali eu uso minhas máscaras de filtro, meus coringas, para que eu pego a palavra linguagem e a palavra programação e que eu prego a palavra informática. Então eu quero os alunos que têm no seu currículo, fizeram cursos técnicos e têm essas disciplinas. Informática e linguagem de programação. Mas linguagem de programação é uma pesquisa muito rígida. Eu vou colocar linguagem, coringa, programação. O like me retorna, mas me retorna como? De repente o aluno teve informática básica, ou noções de informática. E daí tem linguagem dos sinais, é uma linha, e tem programação visual de marketing. É um resultado que vai retornar para mim.
como também vai retornar aqueles que tiveram informática, linguagem de programação, por causa dos coringas que eu utilizei no like. Qual é o currículo que eu tenho mais interesse em ver? É o que tem linguagem de programação. Como que eu vou conseguir fazer esse filtro ou ordenar para que essa relevância funcione no like? Eu não vou conseguir. Com o Full Text Search, eu posso dizer que ele traga para mim, por exemplo, que o peso de relevância está relacionado à proximidade das palavras. Então ele pegou linguagem e pegou programação visual como duas palavras longes. Cai a relevância dela, vai para o final da fila. Linguagem de programação estavam próximas, as palavras... Perdão pelo barulho. Linguagem e programação. O que acontece? A relevância desse documento sobe e ele retorna na ordem mais próxima para mim. Então essa é uma também das funções muito desejadas em utilizar Full Text Search. E a tendência à lentidão por não haver suporte a índices. Então, estes operadores aqui não dão suporte a índice. Professor, mas eu indexei o meu campo texto lá e eu vou usar o like. Não é assim que funciona o like. Tá? Então ele tem tendência à lentidão. E eles vão ter que processar todos os documentos por cada busca. O que o Full Text Search é um indexador e a gente vai ter um resultado, uma velocidade muito mais alta, muito mais satisfatória nos nossas pesquisas usando Full Text Search. Muito bem, vamos começar a compreender então esse cara de forma mais técnica. Ok? Estamos trabalhando com Full Text Search e vamos começar a entender os termos. Esse é o segundo vídeo que a gente vai trabalhar a teoria de Full Text Search. No primeiro vídeo a gente viu deu uma visão geral e muito superficial, rápida sobre Full Text Search. Então um dos termos é documento. O que é o documento? É a unidade de busca em um sistema de busca textual. Por exemplo, um artigo de revista, uma mensagem de e-mail, uma linha que você escreveu, o nome de um cliente, o nome do usuário, a concatenação de uma série de... Isso é uma estratégia bem interessante. A concatenação de uma série de campos de uma tabela relacional que viram um único campo em uma coluna indexada, ele é chamado de documento, esse conteúdo que vai ser indexado e depois pesquisado. Para buscas no PostgreSQL, um documento é normalmente um campo de texto em uma linha de uma tabela, ou possivelmente uma combinação, uma concatenação de campos. É o que eu acabei de explicar, certo? Resumindo, documento em buscas textuais é um texto. Beleza? Um exemplo aqui de um documento. Então, imagina que eu vou fazer um select que eu vou concatenar o título com um espaço, com um campo chamado texto, com espaço, com outro texto, ou com textos mesmo, né? Poderia ter colocado texto, from uma tabela post quando id é igual a 1. Então, lá veio um baita de um resultado para mim. Então, vejam, aqui eu concatenei tudo junto, o título com o texto. Poderia ter um outro campo aqui em vez de texto. Texto. Isso daqui é o que a consulta extraiu do documento. Isso daqui poderia ser concatenado e colocado em uma coluna para ser indexado e o Full Text Search fazer a busca. Um outro termo que a gente vai utilizar é token. O que são tokens para o engine de Full Text Search? Tokens são palavras em um documento que podem variar seus tipos como números, palavras complexas e endereços de e-mail. Então, um exemplo. O rato foi pego pela gata preta, pelo gato branco e pelo cachorro de pelos lisos. Esse operador aqui, ó, 2 pontos tsvector, eu estou pegando então, tá vendo que isso aqui é eu estou usando o select, porque provavelmente eu vou fazer essa consulta disparar dentro do banco de dados. Então eu estou usando o select, passando o valor literal da minha string, que é toda essa frase aqui, e no final eu estou 2 pontos tsvector. Eu vou transformar, converter, está aqui embaixo dizendo para mim, converter este documento, como eu estou pensando em Full Text Search, vou chamar esse string, esse texto de um documento, vou converter esse documento em tokens.
ok? Então o resultado vai ser aqui, ó, o branco, cachorro de e foi gata, gato. Poxa, mas isso daqui não é a frase, não tem significado. Não tem significado direto, tem significado depois para a busca, certo? Por isso que o resultado, vocês vão ver depois, o resultado que eu vou entregar para o meu usuário não é o campo de indexado com os tokens, não é o resultado de tokens, aquele valor que está dentro do token. Eu vou entregar para o meu usuário os valores dos campos que aquela coluna indexou, daquele registro, ok? A gente vai caminhando e vai ficar mais claro essa explicação. Um outro termo, não se preocupem que eu volto em todos esses termos, eu estou dando uma visão geral neles e a gente vai voltar. A gente vai voltar neles, definindo, explicando um por um e praticando com eles. Então, outro termo é o lexema. É uma palavra ou parte da palavra que serve de base ao sentido por ela. Similar ao conceito de radical na gramática. Então, o lexema, eu gosto sempre, para mim é muito fácil fazer esse paralelo, né? O lexema é o radical da gramática. Como assim? Então, imagina que eu peguei aqui, ó, gatas. Daí eu apliquei essa função do Postgres. Apesar da teoria, eu estou trabalhando com o Postgres, com a sintaxe das funções de full text search com Postgres. Se for usar Oracle, se for usar MySQL, você vai ter talvez algumas variações aqui de sintaxe. Então, eu usei um toTsVector, né? Converta em tsvector este documento. No caso, só gatas. Ele me trouxe GAT 2.1. Se eu mandar fazer um toTsVector para gato, ele vai me trazer o mesmo lexema, ele vai me trazer o mesmo radical, a mesma base da palavra. Por isso, depois, quando eu procurar por gatos, gatosas, gatuno, se tiver gato na palavra, ele vai me trazer como um resultado válido também. Aí, de novo, vai entrar a ordenação por relevância, tá? Vocês vão ver que a gente vai ter outros pesos, certo? Mas o radical vai me ajudar a fazer uma pesquisa fonética, uma pesquisa gramatical. Outro termo que a gente vai usar é stop words, ou palavras de parada, ou palavras de sinalização. Elas são palavras que podem ser consideradas irrelevantes. Irrelevantes para o conjunto de resultados a ser exibido em uma busca realizada em um search engine. Alguns exemplos dessas palavras em português. Artigos: o, a, os, as, uma, uns, umas. Conjunções: e, nem, mais, se, então. A crase, né? Uma palavra com crase. Preposições: a, com, sem, para, por. Pronomes: eu, tu, vós, nós, eu, elas, eles, elas, nas, nem, alguma. Qual, quem, quais. Por que essas palavras são consideradas irrelevantes? Porque dificilmente você faz uma pesquisa, pensa no Google lá, pensa no engine de busca que indexa páginas na internet. Você vai procurar, você até pode usar, né? Como construir um índice em full text search. A palavra como, como construir um índice em text search vai aparecer em quantos bilhões de registros nessa busca. Então, primeira coisa que a Stop Words vai servir para isso, esse dicionário, existe um dicionário de Stop Words para cada língua. O engine de pesquisa vai fazer o que? Primeira coisa, eu não vou usar palavras que estão no dicionário de Stop Words para pesquisar. Por quê? Porque senão eu vou aumentar o custo computacional, porque vai ficar mais lenta a pesquisa, e o meu resultado não vai ser satisfatório, porque ele vai trazer muita coisa. Certo? Se eu disser para ele, depois vocês vão ver, que eu quero um nível de relevância X, 50%. Poxa, 50%. Se eu tenho uma frase com três palavras, duas delas são stop words, imagina a quantidade de resultados que eu vou ter de documentos que não tenham essa palavra, que não é um stop word.
Então, stop words são irrelevantes em pesquisa, elas não vão fazer parte da indexação. Então, o Postgres ele vai ler o arquivo, como eu falei, um dicionário, um arquivo de palavras de parada que está em... Isso daqui está relacionado, né, ao dicionário Shardir que ele for instalado e o tsearch da data. Isso aqui muito relacionado a uma instalação Linux, né? Não se preocupem necessariamente com isso. Se vocês procurarem o tsearch data com a extensão .stop, vocês vão ver as palavras de parada. O interessante é que você pode construir no teu servidor, no teu contexto da tua aplicação, você pode construir o dicionário, aumentar, melhorar um dicionário já existente, tá? Então, o Shardir pode variar dependendo da instalação do sistema operacional. Por padrão, é o diretório share em instalações Linux, por exemplo. E para o idioma português, o arquivo é no diretório Shardir, no diretório de search data, português.stop. Ah, que bonito. Portuguese.stop, beleza? Então, nesse arquivo lá eu vou ter um dicionário de stop words. Puxa, professor, mas no meu contexto eu tenho uma base de dados de informações jurídicas, eu indexo documentos que tem muitos termos jurídicos e tem vários termos que eu quero ignorar. Vai lá no teu contexto e ajusta vai lá e ajusta estas palavras dentro do teu dicionário. Para obter o valor de Shardir, dê o comando pgconfig -shardir na linha de comando que você vai saber onde ele está instalado. Veja, eu não vou entrar em detalhes, não estou entrando em detalhe de instalação, de configuração, é mais do Postgres, não faz parte desse contexto de aula, ok? Muito bem, pré-processamento, próxima aula. Próximo pedaço de aula, que a gente está indo por pequenas etapas para não ficar cansativo.